essas três grandes categorias? Magmática. Então eu tenho rocha magmática, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Perfeito. Rocha magmática, por que tem esse nome? Porque a sua origem está ligada a quê? A solidificação do magma, tá? Quando essa rocha, né, ela é solidificada na superfície da crosta, ela vai ser chamada o quê? Rocha magmática extrusiva. Quando essa solidificação é no interior da crosta, ela é chamada do quê? Rocha magmática intrusiva, certo? Seja extrusiva, seja intrusiva, toda e qualquer rocha magmática vai ser o quê? Não porosa e extremamente resistente à erosão, certo? Ou seja, são rochas que não absorvem água e são rochas que vão ter o quê? Muita resistência aos processos erosivos, seja o intemperismo químico, físico ou biológico, ok? Então eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de rochas magmáticas, tá? O basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, tá? Onde que ela é usada? Basicamente na construção civil, pavimentação, para fazer a censura do asfalto e assim por diante, tá? Aquela pedrinha de construção que a gente vê, é isso aqui mais estruturado. E essa outra aqui é o granito, tá? Que é uma rocha magmática intrusiva. Onde que ela é usada? Também na construção civil, mas na área de acabamento, tá? Como vocês podem ver, ambas são o quê? Muito densas. Depois eu vou passar aqui para vocês verem, manusearem e tal. E são o quê? Muito resistentes à erosão, não se desgasta fácil. Agora uma coisinha aqui, ó. Vocês estão vendo que esse lado aqui, ó, o pessoal que tá aqui, ó, tá meio avermelhado já? Vocês estão vendo? O que é esse avermelhado? É o resultado do processo de oxidação, certo? Ou seja, eu tenho material ferroso aqui, material metálico na composição dela, e a interação de elementos como água e oxigênio dá início a reações químicas que nós chamamos de oxidação. É essa cor avermelhada que vai dar coloração a quem? A nossa terra roxa, que a gente tem aqui na região. Aqui nessa parte aqui do Vale do Paranapanema, boa parte do Paraná, tá? Roxa, você quer dizer então que a terra roxa, ela vem da decomposição dessa rocha? Sim, a terra roxa se formou a partir da decomposição dessa estrutura rochosa. Tudo bem? Tranquilos? Depois nós temos uma outra rocha aqui, o arenito, que ela é o que? Uma rocha sedimentar. Por que sedimentar? Porque ela foi formada pela junção de grânulos, partículas de diferentes tipos de rocha. Característica de toda rocha sedimentar: porosa e bem mais vulnerável à erosão. Ela se desgasta mais facilmente, tá? É uma rocha que você com a mão mesmo, ó, você já vai desgastando ela, você vai modelando, ó, a sujeira aqui, digamos assim, partículas dela ficando na mão. Uma característica dela, qual que é? Ser uma ótima absorvedora de água. Ela absorve muita água. Então os grandes aquíferos sempre vão estar onde? Nessa estrutura rochosa. Olha o exemplo aqui da interação. Então eu vou pegar um pouquinho de água e vou jogar aqui, ó, na rocha magmática, certo? Que é não porosa. Joguei, ó, um pouquinho só, escorreu, vocês viram? Agora, olha essa aqui, que é a sedimentar. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver bem? Joguei o mesmo tantinho. Joguei aqui o mesmo tantinho. Olha só. O que está acontecendo? Escorreu na mesma velocidade? Está escorrendo bem mais devagar. Por quê? Porque ela é porosa. Então ela está o quê? Absorvendo. Tá? E conforme a água vai infiltrando, ela vai sendo o quê? Filtrada, tá? Ou seja, caso hajam ali partículas sólidas de dimensões maiores nessa água, conforme a água vai descendo, literalmente descendo, pela capilaridade da rocha, ela vai sendo o quê? Filtrada. Essa pedra que usam naqueles... É filtro que fala? Filtro de água? Não, não. Aquilo ali vai usar basicamente carvão, tá?
naquele filtro, tanto de carvão ativado, ou daqueles filtros que ficam junto à torneira da pia, ou no filtro de barro. Sim. Ali é carvão, tá? Carvão, cerâmica, tem diferentes tipos de filtros, tá? Mas o princípio é o mesmo. A água passa o quê? Pelos poros de superfícies porosas, e aí as partículas sólidas presentes, os sais, assim por diante, vão sendo retidos. Agora, agente biológico não filtra, tá? Ó, nós jogamos aqui água, vamos deixar ela andar para daqui a pouco eu mostro para vocês. E aí, eu tenho um outro tipo de rocha aqui. Que rocha que é essa? Uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica, tá? Sabe como chama essa aqui? Calcário. Calcário não, desculpa, calcário que deu origem. Essa aqui é o mármore, tá? O mármore, ele é uma rocha metamórfica que deu origem a quem? Que vem de qual tipo de rocha? Do calcário, né? Calcário, aquela rocha que é utilizada, tá, na agricultura para fazer a correção do solo, fazer a correção da acidez do solo, tá? Agora, ó, acabamos de falar. Não tem nada. Já infiltrou tudo. Se a gente tivesse uma balança de precisão aqui, e eu pesasse esse fragmento aqui, rochoso, antes e depois pesasse com a água, eu ia perceber o quê? Uma diferença de peso para cima. Ia ser o quê? O peso original mais o peso da rocha. Tudo bem? Bom, mas voltando aqui. Basicamente, onde que o mármore ele vai ser utilizado? Construção civil na área de acabamento. Tá? Agora, estão percebendo, pessoal, que tanto o granito quanto o mármore tem diferentes colorações? Fragmentos, partículas? Por que isso? Vocês sabem? Porque quando eu tive a solidificação do magma que virou o granito, ou a metamorfização do calcário que virou o mármore, todas aquelas partículas sólidas que estavam presentes no ambiente foram o quê? Incorporadas. No caso, por exemplo, do mármore, um dos fatores que vão dar maior ou menor valor a ele vai ser o seu nível de pureza. Ou seja, quanto menos partículas que interfiram nessa coloração, ou seja, quanto mais homogênea for a coloração, mais caro ele vai ser. Entenderam? E aí a gente pega aqui, por exemplo, ó, passa a mão aqui liso, passa a mão aqui liso. Esse outro lado mais áspero, este outro lado mais áspero. Nenhum nem outro é a textura original. A textura original dessas duas rochas é essa aqui, ó. É onde não teve o quê? Nenhum tipo de influência, de nem corte ou polimento, tá? Então sabe quando a gente está fazendo brigadeiro, por exemplo, em casa, e aí você resolve colocar no meio do brigadeiro coco ralado? Então enquanto tá mole, tá aquecido, está mexendo o brigadeiro com coco ralado. A hora que você apaga o fogo, o brigadeiro vai perdendo temperatura, ele vai ficando mais firme, mais sólido, não é? A mesma coisa, o coco ralado ele não vai ficar, entre aspas, preso ali no meio do brigadeiro. É como se fosse isso aqui, esses pequenos seixos de rochas, de fragmentos minerais que estavam presentes no ambiente quando teve a solidificação ou a metamorfização. Beleza? Então deu para ter uma noção na prática dessas três categorias de rocha? Sim. Tá? Essas duas aqui eu peguei, né, numa empresa, numa marmoraria lá perto de casa. Essa aqui eu peguei aqui na estrada indo para Chaporã, nessa obra de duplicação, tá? E essa outra aqui eu peguei aqui indo para Maracaí, onde a gente tem algumas áreas de afloramento basáltico ali. Tudo bem?